dia a todos. Solicito os senhores vereadores tomarem os seus lugares. Cumprimento os senhores vereadores, imprensa. Solicito o senhor secretário que verifique a presença. Vereador Aline. Presente. Vereador Mira, presente. Vereador Carlinhos. Presente. Vereador Leopoldo. Presente. Vereador Marco Fonseca. Presente. Vereador Marlos Mancini. Presente. Vereador Matheus Carreiro. Presente. Vereador Richard. Presente. Vereador Tiago Piotto. Presente. E vereador José Rocha. Presente. Havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. 5 minutos para cada vereador. Falar sobre a ata da sessão anterior. Está em discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida da senhora prefeita. Projeto de lei complementar número 10/2020. Dispõe sobre o plano diretor participativo do município da Estância Turística de Ibitinga, estabelece diretrizes gerais de política de desenvolvimento urbano e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 11/2020 dispõe sobre o perímetro urbano do município de Ibitinga. MTR 175, senhor presidente, tendo em vista as diretrizes e normativas estabelecidas através do artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal, artigo 41, inciso 3º da Lei Federal 4.320 de 64, que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais extraordinários ao orçamento vigente e objetivando a transparência das ações do poder público municipal. Encaminhamos a cópia do decreto 4.678 de 2020 a respeito de abertura de crédito extraordinário ao orçamento do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, em decorrência do estado de calamidade pública oriundo da pandemia causada pelo Covid-19. Situação esta reconhecida através do decreto municipal 4642 de 23 de março de 2020, decreto estadual 64.879, de 20 de março de 2020. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar protesto de consideração e estima. Atenciosamente, Cristina Maria Calil Arantes, prefeita municipal. Solicito o senhor secretário que faça a leitura recebida dos senhores vereadores. Projeto de lei ordinária, número 116/2020, de autoria do vereador Richard Porto de Rosa, dispõe sobre a criação do Banco de Medicamentos do município de Ibitinga e dá outras providências. PLO 117, de autoria do vereador José Aparecido da Rocha, declara de utilidade pública a Associação Filantrópica Casa de Apoio Ibitinga, Hospital do Câncer, e dá outras providências. PLO 118, de autoria do vereador Richard Porto de Rosa, institui o Banco de Ideias Legislativa no âmbito do município de Ibitinga. Emenda da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, denomina a Rua 8, do bairro Jardim IP2, de Rua Pascoal Bento Somense. Uma emenda modificativa, assinada pelos membros da comissão. A Comissão de Constituição, Justiça, Comissão Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa ao PLO 263/2019, estabelece a denominação na Avenida 1 do bairro Residencial Riviera. Indicação. Indica a senhora prefeita municipal a retirada de lixos e galhos que ficam próximos às bocas de lobo da via Dr. Flávio Pinheiro, esquina com a Carolina Gereto da Lacqua, bem como a construção de calçadas. De autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetasso de Oliveira, juntou aqui fotos do local. Indico
senhora prefeita municipal, que notifique a Companhia Paulista de Força e Luz para que a mesma efetue troca de um poste localizado na Rua das Violetas, em frente ao número 181, Jardim dos Bordados, de autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetassi de Oliveira. Indicação: solicita operação tapa-buraco na Rua José Nandes Costa, na Vila Maria, com urgência, de autoria do vereador Marco Fonseca. Solicita operação tapa-buraco na Rua José Antônio Marrone, de frente ao número 145, Jardim América, em caráter de urgência, de autoria do vereador Marco Fonseca. Juntou fotos do local. Indicação: sugere ao setor de trânsito do município a manutenção da lombada localizada na Avenida Engenheiro Ivanil Francisquini, de frente à loja decorativa Enxovais, aumentando seu volume, bem como refazendo sua pintura. Sugere ao Executivo Municipal que estude a possibilidade de disponibilizar um funcionário para receber denúncias a respeito das casas populares, a fim de auxiliar os munícipes que estão pleiteando uma moradia do CDHU, de autoria dos vereadores Carlinhos da Empresa Cruz e José Rocha. Indicação: sugere à Executiva Municipal que faça um estudo junto ao setor responsável pela saúde sobre a possibilidade de implantar em Ibitinga um sistema de mapeamento do Covid-19, indicando os índices de contágios bairro a bairro, e que seja disponibilizado pela imprensa um mapa para acesso fácil e entendimento da população, de autoria do vereador José Aparecido da Rocha, com o apoio do vereador Carlinhos da Empresa Cruz. Indicação: sugerem à Executiva Municipal que engendre esforços no sentido de realizar recap asfáltico nas ruas Bernardino Angelucci e José Martinelli, ambas na Vila dos Bancários. Assinam os vereadores José Rocha, Carlinhos da Empresa Cruz. Indicação: solicita retoque na pintura da lombada localizada na Ivanil Francisquini, próximo ao número 145, em caráter de urgência, de autoria do vereador Tiago Piotto da Silva. Indica ao Executivo Municipal que verifica a possibilidade de realizar projeto para a construção de uma galeria para drenar águas pluviais da estrada que vai ao cemitério, até o cemitério de Cambaratiba, no cruzamento da Rua Ademar de Barros com a Floriano Peixoto, de autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetassi de Oliveira. Indico à Secretaria competente do Executivo que instale calhas na quadra poliesportiva do Distrito de Cambaratiba, que está em processo de finalização de reforma, bem como solucione o problema dos pombos, os quais estão defecando na quadra, de autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetassi de Oliveira. Moção de pesar: externa pesar à família Garcia, em decorrência do falecimento da senhora Erzira Trevisan Garcia. Faleceu no dia 28 de maio, aos 76 anos de vida. Deixou os filhos Luciana, Claudemir, Florentino, Valdemir, Claudineia, Claudinei, Andréia e Evan Tuil. Assinado pelo vereador Carlinhos da Empresa Cruz. Moção de pesar pelo falecimento de Clécio José Mota, manifestando condolências à família. Foi com profunda tristeza que recebemos a notícia do falecimento do senhor Clécio José Mota, ocorrido no dia 28 de maio de 2020, aos 64 anos de idade. Assinam os vereadores Marco Fonseca, Carlinhos da Empresa Cruz e vereador José Aparecido da Rocha. Externam pesar pelo falecimento do senhor Dermival Barbosa, manifestando condolências à família. O senhor Dermival Barbosa, conhecido como Dé, faleceu aos 63 anos de idade no dia 30 de maio do corrente ano. Assinam os vereadores Marco Fonseca, Tiago Piotto, José Aparecido da Rocha e Antônio Mira. Indica
a senhora prefeita municipal que notifique... Não, aqui você já foi lido. É só, senhor presidente. Solicito o senhor secretário que faça leituras recebidos diversos. Do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, resposta ao requerimento 180/2020, MTR 172/2020, assinado pelo vereador Luiz Carlos da Costa, responde ao documento enviado pelo vereador Marco Fonseca, que requer informações sobre a qualidade da água que vem sendo distribuída no nosso município, e ele destacou aqui o bairro Jardim Eldorado. Da Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã, senhor presidente, informamos que esse legislativo aprovou por unanimidade a moção 67/2020, de autoria do vereador Alexandre Combate, subscrita pelos vereadores Antônio Carlos Meireles da Silva, Thelma Tulim e Osmídio Fonseca Castilho. A moção de apoio ao projeto de lei 282/2020, de autoria do deputado estadual Coronel Nishikawa, PSL, que estabelece procedimento especial aos funcionários públicos que auxiliam no combate da Covid-19. E da Santa Casa, o ofício da Santa Casa é o MTR 174/2020, requerimento de informações sobre o envio do plano de trabalho à Prefeitura Municipal. Protocolo Geral 45/2020, requerimento do vereador Marco Fonseca. Em atendimento à solicitação do nobre vereador, a Santa Casa de Caridade e Maternidade de Bitinga, através do seu Conselho de Administração, vem por meio deste encaminhar a cópia do ofício encaminhado ao Poder Executivo, bem como a resposta do mesmo, relacionados à indicação da emenda impositiva no valor de R$ 2.100.000 ao orçamento do ano. Assina Jean Carlo Alves, presidente do Conselho de Administração. Requerimento, aqui é a cópia do requerimento que o vereador Marcos encaminhou, né, para a Santa Casa. Solicito o senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento 198, requer informações sobre os procedimentos e orientações que serão dadas às empresas e comércio para o retorno das atividades após o término da quarentena. 1. Houveram e quais foram os trabalhos realizados entre os empresários, comerciantes, feirantes e a Associação Comercial do município de Bitinga e sindicatos do comércio e indústria de bordado para pensar no retorno gradativo e das formas de prevenção que deverão ser tomadas? Quais as recomendações e orientações de distanciamento entre as pessoas dentro do comércio ou fábrica? Haverá diferença em ambientes com ar-condicionado? Qual a quantidade X de metros quadrados para caracterizar a aglomeração? Quais são as recomendações da Anvisa sobre as máscaras e aglomeração? Quais são e serão as medidas tomadas referente aos comércios de entrega, tais como correios, transportadores, etc.? Quais são e serão as medidas tomadas para as lojas de fornecimento de matérias-primas, como lojas de tecidos e aviamento, etc.? Assina o vereador José Aparecido da Rocha. Está em discussão o requerimento 198. Discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifesta aprovado. Requerimento 199 requer informações sobre os procedimentos e orientações que serão e estão sendo dadas aos feirantes da Feira do Artesanato aos sábados do nosso município. Quando
liberar o retorno da feira do artesanato, quais serão as recomendações para os turistas e feirantes, especialmente aos sábados, onde o movimento é maior? Quais os trabalhos que estão sendo realizados junto à ET e alguns membros da feira do artesanato? Como será o distanciamento, os EPIs, a forma de trabalho aos sábados, onde a quantidade de turistas é maior? Como será a fiscalização, reorganização no distanciamento das barracas no centro da cidade? Quais são as recomendações do Corpo de Bombeiro, Polícia Militar sobre a reabertura do comércio da Feira do Artesanato? De autoria do vereador Zé Rocha. Está em discussão o requerimento 199 do vereador Zé Rocha. Está em discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Requerimento 200. Requer informações sobre o plano de trabalho do governo referente ao comércio virtual em nosso município. Existe alguma possibilidade de realizar uma feira virtual do bordado de Bitinga, já que a presencial foi adiada sem data prevista? Se sim, como será realizada? Quais serão as empresas participantes? Qual será a participação do município referente à feira virtual? O Executivo, junto com a sua Secretaria de Turismo, estão organizando uma feira livre de artesanato virtual? Se sim, como está o andamento? Como estão envolvendo os feirantes de forma que nenhum fique de fora? Qual está sendo a adesão dos feirantes diante dessa novidade? De autoria do vereador Zé Rocha. Está em discussão o requerimento 200 do vereador José Rocha. Discussão. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Requerimento número 202. Quero informações sobre os kits merendas que estão sendo distribuídos em nosso município. Quais foram os alimentos que compuseram os kits nos respectivos dias? Enviar separadamente por data o que constou em cada kit. Quem está sendo responsável por escolher os alimentos que compõem os kits e quem da Prefeitura Municipal está acompanhando a montagem dos mesmos? Houve ou haverá alguma mudança na montagem destes kits? As famílias foram ou serão informadas? De autoria do vereador Marco Fonseca. Está em discussão o requerimento 202 do vereador Marco Antônio da Fonseca. Discussão. Com a palavra, o vereador Marco Antônio da Fonseca. Cumprimento a todos os vereadores, cumprimento os funcionários desta casa, quem nos assiste, quem nos escuta através das redes sociais. Este é um requerimento muito importante, até porque eu recebi várias mensagens e sei também que o vereador Richard de Rosa recebeu, só que eu já tinha apresentado o requerimento. Uma delas, a pessoa me manda assim: Marquinho, posso perguntar uma coisa? O kit merenda desse mês diminuiu? A outra pessoa: diminuiu metade, Marquinho. Nossa, cortou quase tudo. Eu ainda vi com umas amigas minhas no Maria Luísa 2, 4 folhas de couve, veio tudo amarelo ainda. Se precisar de testemunha, eu tenho e vou também, porque eu também pego meus filhos. Um outro: olá, bom dia, Marquinho, prazer. Por que o kit da merenda das escolas veio pouco alimentos? Fiquei sabendo disso agora. A primeira entrega dia 29/4, até que veio considerável. A segunda, dia 29/5, não. Aí me mandou as fotos, inclusive aqui, do tomate, da cenoura. Mandou foto do primeiro kit e também foto aqui do segundo kit. Eu acho importante que esta casa fiscalize, que a senhora prefeita tenha conhecimento disso, se é que não tem, porque empatia significa a capacidade psicológica de cada um para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em, primeiro, tentar compreender os sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo,
quando se vê diante de uma pandemia como essa, vê os seus filhos não indo para as escolas, para a creche, tendo muitas das famílias a principal alimentação, aquilo que é fornecido nas escolas, na merenda das escolas, sendo que esse recurso das merendas não está sendo usado, e esta casa aprovou uma lei nesse sentido, para que essa merenda, esse kit, fosse destinado aos alunos da rede municipal de ensino. Praticar a empatia, sem qualquer atitude, tem intenção positiva para quem pratica. Nós temos que ficar no lugar dessas famílias. É aquilo que eu estou dizendo faz tempo. Nós estamos todo mundo no mesmo oceano, todo mundo à deriva. Só que tem uns que estão em iate, outros que estão em lanchas, outros que estão em barco, outros em jet ski, outros estão segurando apenas num tronco e outros nem têm tronco para segurar. E essas pessoas dependem desse alimento, desse kit que está sendo distribuído e da solidariedade de nós ibitinguenses. Exercer, como eu disse, a empatia é procurar enxergar essa intenção positiva por trás do comportamento do outro, ao invés, claro, de julgá-lo de cara. Suspender o julgamento não significa dar razão a outra pessoa, ou admitir que você está errado sem de fato estar. Então eu peço para que a senhora prefeita analise melhor essa questão das entregas. O kit de 29 de abril, que foi a primeira entrega realizada, desde a suspensão lá em 19 de março, até que veio consideravelmente. Mas esse de 29/5 não alimenta uma família, não alimenta os alunos da rede municipal de ensino. E alguma coisa está acontecendo e eu, como vereador, irei fiscalizar. Está em votação o requerimento. Votação. Favorável permaneça como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Requerimento 203 requer informações sobre doações de produtos para o combate da Covid-19. O município de Ibitinga recebeu algum tipo de doação de produtos para o combate da Covid-19 de alguma empresa privada? De autoria do vereador Richard Porto de Rosa. Está em discussão o requerimento 203 do vereador Richard. Com a palavra, vereador. Bom dia, presidente. Bom dia, membros da mesa, colegas vereadores, público que nos acompanha também através das redes sociais, do Grupo Roque de Rosa de Comunicação. Bom, eu fiz esse requerimento porque a gente tem visto, em jornais, na imprensa de modo geral, grandes empresas, privadas fazendo grandes doações. Uma empresa doa 10 milhões, a outra 40, a outra 60, outras menos, outras mais, e muitas empresas, E com isso, a gente se pergunta se Ibitinga tem sido contemplada com essas doações de grandes empresas nacionais e até multinacionais. Eu fiz esse requerimento exatamente para saber isso, porque Ibitinga é uma cidade que tem uma importância muito grande no Brasil, é uma cidade que infelizmente tem tido um número de casos muito grande também, se comparado a outras cidades até maiores que a nossa, e a gente sabe da importância que tem tanto o município investindo nesse combate ao Covid, quanto essas empresas que fazem as doações. Inclusive, eu chegando aqui na Câmara agora há pouco, o Rafael, que é um servidor público, me deu aqui uma relação de algumas empresas que já fizeram algumas doações para Ibitinga. Pelo que eu vi aqui, a gente tem doações de empresas que são aqui da nossa cidade e também de empresas que são da região, Nenhuma grande empresa daquelas que a gente vê por aí que doa 40, 50, 60 milhões de reais. Logicamente que esse valor ele é fracionado para cidades, Mas o meu requerimento vai ao encontro de realmente saber e se esses materiais, caso realmente a Ibitinga tenha sido contemplada com essas doações, se já estão sendo implementados aqui no nosso município. Está em votação o requerimento do vereador Richard. Votação. Favorável permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado. Requerimento 204 requer informação ao Executivo Municipal a respeito da Escolinha Municipal do Distrito de Cambaratiba. Há projeto ou planejamento para a reforma ou conservação da Escolinha Municipal
no distrito de Cambaratiba, de autoria do vereador Leopoldo Gabriel Benetasso de Oliveira. Discussão? Com a palavra, o vereador Leopoldo. Bom dia, senhor presidente, membros da mesa, demais colegas vereadores e o público que nos acompanha em casa nesse momento. Senhor presidente, é só para esclarecer esse requerimento. Na semana passada eu fiz uma visita para o distrito de Cambaratiba e eu fui com o Edilson Santos, né, que ele é funcionário do SAAI. Estive lá também com a Celina, que também é uma funcionária atuante lá no distrito de Cambaratiba. A Celina ela vive o distrito de Cambaratiba, né? Ela lecionou lá, vive lá há muitos anos e então é uma pessoa que vive o dia a dia do distrito de Cambaratiba. E eu fui para ver alguns pequenos problemas, né? Pontuais que existem no distrito, mas são pequenos problemas que, se você não resolver, um dia pode se tornar grandes. E aproveitando, eu também estive lá na escolinha do distrito de Cambaratiba, que é praticamente um patrimônio do distrito, né? É uma arquitetura dos anos 50, você entra dentro da escola, você vê as fotos do passado, grupos escolares, né, de ex-alunos, ex-diretores, paraninfos, né? É um museu dentro da escola do distrito de Cambaratiba. E seria muito interessante conservar essa história. Não só fazer uma reforma, mas fazer uma conservação daquele prédio público. Eu não sei se até, por exemplo, poderia se conseguir no futuro um recurso ou do Ministério do Turismo ou da Secretaria Estadual de Turismo para a conservação ali daquele prédio, para que se torne até um atrativo turístico para o nosso município, né, e para o próprio distrito de Cambaratiba. A gente sabe, a gente entende que no momento o município não tem condições, né? A prefeitura, no ano passado, entregou a Escola Delfina da Fonseca, que foi feita uma reforma, foi gasto quase R$1 milhão com recursos próprios nessa reforma, uma reforma completa. A próxima escola será a Dona Joaninha, que, salvo engano, acho que já foi até licitada, né, vereador Carlinhos? Não sei se o senhor tem essa informação, mas acho que foi até já licitada essa reforma também com recurso próprio. Não, perdão, com recurso do QESE. A Dona Joaninha será com recurso do QESE. Depois também tem a Escola Tereza Freire, que é a escola lá do Jardim dos Bordados, que também precisa de uma reforma ampla, tem aquele prédio do lado ali, que pode servir também para ampliação da escola, mas a gente sabe que no momento, então, assim, o município não tem condições para tudo isso. Também tem a Escola do São Benedito, que vai ser a creche de São Benedito, que também vai ser concluída. A empresa pediu, acho que 40 dias para a conclusão da creche, e depois vai passar para a escola Dona Joaninha. Mas eu estou perguntando se a administração, através da Secretaria Municipal de Educação, tem a intenção de elaborar um projeto para a conservação daquele patrimônio, né, que precisa passar por uma reforma grande. Lembrando que salvo engano, acho que são 21 unidades escolares que o município tem, né? 13 passaram por algum tipo de reforma nessa gestão. E existem outras escolas que precisam de reforma também. Mas, para a conservação daquele patrimônio, seria importante a Secretaria Municipal de Educação pensar na elaboração de um projeto, principalmente para a conservação daquela escola lá. Era só isso, senhor presidente. E só para finalizar a sua conversa também, porque, além dessas questões aqui, a gente já tem a creche também de São Benedito, a informação que vai estar sendo retomada, em breve será entregue, né? A empresa acho que deu 40 dias para a conclusão, né? A gente pode botar um pouco mais sempre, né? Uns 60 dias, mas também está em percurso também. Respondendo um requerimento que eu tenho feito aqui, acho que, salvo engano, uns 15 dias atrás, um requerimento pedindo informação sobre a creche ali no bairro de São Benedito. Espero que, quem sabe, eles possam trabalhar para trazer alguma sugestão sobre a questão do Cambará, da escola do Cambará, o que pode ser feito. Então, é importante um documento seu. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado.
Moção de agradecimento ao deputado federal Rodrigo Agostinho pela emenda parlamentar que destinou R$100 mil que poderão ser utilizados na aplicação em ações de custeio para o Sistema Único de Saúde, o SAMS. De autoria do vereador Zé Rocha. Está em discussão a moção de agradecimento? Discussão? Eu vou falar um breve rápido, só para... Eu fiquei sabendo que essa emenda já foi paga para o custeio aqui do SAMS, então procurei informação, só ratificando aqui ao deputado, que é importante, uma emenda que já foi paga aqui de R$100 mil, então constou lá, já está paga, então a gente agradece ao deputado por disponibilizar para nosso município de Bitinga um valor desse aí de R$100 mil. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Moção de aplauso ao Rancho do Argenton e às bandas e duplas bitinguenses pela realização de lives beneficentes em prol das entidades assistenciais do nosso município, de autoria do vereador José Rocha. Discussão, a moção de aplauso. Sobre a sua sugestão, secretário, e foi bem lembrado, boa sugestão sua, e eu convido a Vossa Excelência a assinar. Está em discussão, a moção de aplauso. Votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. E parabenizo todos os envolvidos nos trabalhos aí em pró daqueles que sempre necessitam da ajuda, né? No momento de dificuldade desse, onde não tem aproximação do calor humano das pessoas. Então, essa ideia foi muito boa e isso traz um benefício muito bom para o nosso município. Solicito a inclusão de requerimento da informação número 207 de 2020, que pede informações sobre a Lei Municipal 5.040 de 2020, que foi votado por esta casa. Assina Antônio Ismael Alves de Mira. Está em discussão aqui a inclusão do requerimento 208 do novo vereador Mira. Com a palavra, vereador Mira. Cumprimento o senhor presidente, os colegas vereadores. Eu havia protocolado, senhor presidente, o requerimento número 205, tratando desse mesmo assunto. Só que eu não fui muito claro aqui no requerimento anterior, então eu estou solicitando para que Vossa Excelência arquive aquele processo, o 205, e eu estou solicitando a inclusão desse novo 208. Isso? É a mesmo assunto, a mesma matéria. Está em votação o requerimento, a inclusão do requerimento 208. Está em votação a inclusão na ordem do dia. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Está aprovado. Requerimento 207, 2020, requer informações sobre a Lei Municipal 5.040, 2020, originária do projeto de lei número 115, 2020, e resolução 5.463, 2020, da Câmara Municipal. Considerando que na justificativa do ofício de encaminhamento do projeto de lei, constou que o valor será utilizado na realização de drenagem do bairro Jardim América e pavimentação asfáltica em diversas ruas do município. Pergunta-se, qual o valor destinado para as obras de drenagem? 2. A obra será executada no processo de parceria com as proprietárias das glebas atingidas e requer ainda cópia do projeto e orçamento detalhado da obra. Assina Antônio Ismael Alves de Mira. E o valor que foi destinado à Secretaria de Obras foi no valor de R$ 918.983,16. Discussão. O requerimento do novo vereador Mira. Com a palavra, Mira. Senhor presidente, senhores vereadores, senhorita vereadora, nós votamos na sessão passada a lei, o projeto de lei que originou a Lei 5.040
Como o projeto foi tratado em regime de urgência especial, não houve tempo para fazer esse questionamento. Eu só quero saber, desse valor de 918 mil, qual é o valor que será aplicado na drenagem de um setor da cidade lá no Jardim América e o remanescente que vai ser aplicado na pavimentação de ruas, acredito que em Recap. Essa obra do Jardim América é ali perto do Big Mart, é uma obra que já foi parcialmente executada em outras administrações, mas o problema ainda persiste ali com relação à drenagem. E eu vejo que é uma obra que tem que ser feita em parceria com os proprietários, e acredito que já está sendo encaminhado dessa forma, senhor presidente, porque já houve reuniões entre os proprietários e a prefeitura. É uma forma do município dar a contribuição dele e o dono da terra também participar. Porque é muito fácil, às vezes, ficar pedindo para a prefeitura fazer isso, fazer aquilo. Além de beneficiar, né, resolver um problema ali de água de chuva, vai valorizar as propriedades ali ao entorno. Então, é esse o questionamento. Quero saber o valor que vai ser disponibilizado pela prefeitura e também o valor total da obra. Esse aí é um recurso que vem da União através do pré-sal, né? Todos os municípios estão recebendo esse recurso. E Ibitinga foi aí contemplada com 918 mil reais. Bem falado, novo vereador, da importância que sabemos que sempre vejo ali naquela região a cobrança sobre essa questão da revitalização daquela área. Então, seu requerimento aqui é importante saber, ter as informações corretas para que realmente mais uma obra que a prefeitura com certeza vai dar início em prol da nossa população. Votação? Os favoráveis permaneçam com os contrários. Se manifesta, está aprovado. Toda matéria lida será encaminhada de forma regimental. Passamos para a tribuna livre dos senhores vereadores. Marco. Com a palavra o vereador Marco Antônio da Fonseca. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é sobre a resposta da Santa Casa, que eu indaguei na semana passada, através do MTR 174 de 2020, onde a Santa Casa responde ao requerimento de minha autoria, o requerimento número 11 de 2020, de 9 de janeiro deste ano. A Santa Casa de Caridade e Maternidade Ibitinga, através de seu conselho de administração, vem por meio deste encaminhar a cópia do ofício enviado ao Poder Executivo, bem como a resposta do mesmo relacionados à indicação da emenda impositiva no valor de R$ 2.100.000 no orçamento de 2020. Aqui existe o pedido no dia 6 de janeiro da Santa Casa para que se cumpra a emenda impositiva no valor de R$ 2.100.000, aquela emenda que eu apresentei aqui no orçamento e que todos os novos colegas, por unanimidade, aprovaram e saiu do orçamento da Câmara Municipal e não do orçamento da Prefeitura Municipal. Então, portanto, aquilo que foi tratado na emenda 85 de 2019, do orçamento de 2020, esses R$ 2.100.000 é devido pela Prefeitura Municipal à Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga. Sabemos que o Covid é uma doença avassaladora e, portanto, esses R$ 2.100.000 será de vital importância para a Santa Casa. Ato contínuo do Diário Oficial da União de ontem, 1 de junho, na página 6, saiu a portaria do Ministério 1448, de 29/5 de 2020, onde a Santa Casa vai receber a segunda parcela de R$ 1.952.000 da União,
que dispõe sobre a transferência da segunda parcela do auxílio financeiro emergencial às Santa Casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, nos termos da Lei 13.995, de 5 de maio de 2020, e do artigo 3º da Portaria 1393 do Ministério da Saúde, de 21 de maio de 2020. Então, somado a esses 2.100.000, mais essa segunda parcela de 1.952.000, eu tenho certeza que será de vital importância para a Santa Casa de Caridade e Maternidade de Ibitinga. Eu tenho visto várias pessoas comentando, pessoas falando sobre o papel do Poder Executivo, do Poder Judiciário e também do Poder Legislativo. Falo por mim, não falo dos demais vereadores, mas eu tenho certeza e conheço o trabalho de muitos deles. Eu mesmo já doei muito a particulares, doei material para confecções, doei dinheiro para a confecção de material protetores facial. Mas diferente de pessoas que procuram denegrir ou não procurar a paz no momento de pandemia, eu prefiro ainda que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Que nós ajudamos como ser humano. Assim como quero destacar aqui, o trabalho que o vereador Richard fez em live, e prudente como é, cauteloso como é, e humano como é, de bom coração, inclusive nem foi efetuada a distribuição da grande quantidade de alimentos que a banda dele levantou. Justamente por saber que não é momento de aproveitadores, é momento de união, é momento de solidariedade, é momento de paz. Adquiri, como eu disse, muita coisa, ajudei e vou ajudar ainda muitas pessoas. Mas eu não sou poder público, nenhum dos demais vereadores aqui é poder público. Quem recebe dinheiro do governo federal e também do governo estadual é a Prefeitura Municipal de Ibitinga. Com referência aos kits, veio recursos do governo estadual e do governo federal para isso. Que na cooperação deixou de estar servindo merenda nas escolas para distribuição às famílias. Vereador, Câmara Municipal, não consegue fazer o papel que compete única e exclusivamente pelo Poder Executivo, pela Prefeitura Municipal, na pessoa da senhora Prefeita Municipal Cristina Arantes. Compete sim à Câmara Municipal e aos 10 vereadores desta casa que têm feito o seu papel é fiscalizar, cobrar e levar todos os anseios da população. Estou acabando, senhor presidente. Não, vereador. Obrigado. E levar todos os anseios da população ao Poder Executivo. O papel do vereador é diferente do papel da prefeita municipal. E nós aqui respeitamos tudo aquilo que é feito pelo Poder Executivo. Nós sabemos o poder da caneta e sabemos que manda quem pode e obedece quem tem juízo. E como eu disse no início, essa doença é avassaladora. Todos, sem exceção, temos sim que nos preocupar. E repito, nunca é demais dizer, estamos todos perdidos à deriva, no mesmo mar, no mesmo oceano. Óbvio que cada um com uma estrutura diferente. E nós aqui temos que tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. E este é o papel no qual eu torço e rogo todos os dias para que o Executivo e que as pessoas de bom coração façam. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Richard. Bom dia mais uma vez, presidente. Quero agradecer a citação do vereador Marquinho, sobre a live da Banda VIP, que realmente nós tivemos uma colaboração muito grande da população para que fossem doados muitos alimentos, foi até uma surpresa para todos, e isso é sinal que as pessoas realmente têm a empatia e se colocam no lugar do próximo e acabam fazendo a doação. Até quero aproveitar aqui o ensejo e dizer que dia 20 vai ter outra live com uma campanha do agasalho. A gente sabe que o frio está aí e muitas pessoas, infelizmente,
muitas famílias não têm cobertor, não têm o agasalho. Então, independente da live da banda VIP ou não, quem puder fazer doação também dos agasalhos que muita gente tem dentro do guarda-roupa, que faça, porque realmente vai aquecer o coração de alguém. E também, presidente, falar sobre 2 projetos de leis que eu propus, que eu protocolizei essa semana aqui na Câmara. Um deles é sobre um banco de ideias, onde o objetivo, essa máscara está apertada, onde o objetivo é abrir espaço ainda maior para a população poder participar ativamente das propostas da Câmara Municipal. É um local dentro do site da Câmara, é o projeto, para que as pessoas possam fazer realmente ali as suas proposituras, participar, que os vereadores possam analisar cada ideia e a gente propor aqui e colocar em prática para que a gente possa ter uma cidade cada vez melhor, com uma qualidade de vida cada vez melhor. Não é um espaço para críticas, tá? É um espaço realmente para propor ideias. A crítica, quando ela vem só com uma crítica, ela não é construtiva. Não adianta falar que a crítica é construtiva. Quando vem a crítica com uma proposta de solução, aí sim. Então, realmente, a proposta minha, nesse caso, é para que a gente possa se aproximar ainda mais da população. A gente sabe que a população tem grandes ideias, que a gente pode propor aqui, e que, por muitas vezes, acaba não tendo o contato com o vereador, acaba não tendo essa oportunidade para poder, né, expor aqui os seus ideais. Então, o meu projeto ele vai ao encontro disso, de aproximar a Câmara das pessoas que possam fazer isso através de formulários online dentro do site oficial da Câmara Municipal. E também um outro projeto é em relação ao banco de remédios. A gente sabe que a Prefeitura tem a farmácia municipal, que ajuda muito as pessoas, principalmente que não têm condições de comprar o seu remédio, fazer o seu tratamento, mas a gente sabe também que ainda é insuficiente, né? Que falta, a demanda é grande e ainda falta. E a gente sabe também que todo mundo em casa tem um remédio que não usa mais. Deixa lá, acaba vencendo, não tem utilidade. E muitas pessoas precisam desse remédio que está na casa de alguém, né? Então, seria um banco de remédios onde as pessoas poderiam fazer a doação dos seus remédios, claro que com bula, com caixa, com receituário, com um prazo de validade, né? Que esteja tudo dentro dos conformes através da Anvisa, para que faça a doação. Muita gente precisa do tratamento, precisa do remédio, muitos remédios que são caríssimos, que as pessoas não têm a possibilidade de comprar, através do poder público, precisa de entrar na justiça, é todo um trâmite burocrático que inviabiliza e por muitas vezes a pessoa acaba não tendo nem tempo de usar porque ela falece antes. Então, seria a ideia de realmente montar esse banco de remédios, onde as pessoas possam fazer suas doações. E eu tenho certeza disso, que as pessoas que mais precisam vão ficar muito satisfeitas com isso, porque, infelizmente, a realidade é essa. Muitas pessoas precisam, não têm, e muitas pessoas fizeram um tratamento, sobrou remédio, e por muitas vezes acaba ficando ali dentro daquela farmacinha, dentro da cozinha, né? Do armário, e não usa, vence e joga no lixo, ainda de forma irregular, porque isso pode contaminar o solo, né? Contaminar o nosso meio ambiente, porque realmente são muitos produtos químicos dentro do remédio. Então, essas são as minhas 2 sugestões para hoje, um projeto de lei que vai tramitar dentro da Câmara Municipal, e eu rogo, né, peço para que os vereadores apreciem com carinho essas propostas, para que a gente possa também colaborar e aumentar cada vez mais a qualidade de vida da população de Bitinga. É isso, presidente. Muito obrigado. Só para dar uma palavrinha sobre o banco de remédio, é importante, além do projeto, lá trazer a conscientização da população, porque de repente você vai tratar de uma gripe, por exemplo, passa um medicamento e o teu organismo de repente não consegue assimilar o medicamento. E às vezes a troca é ter constante, 1, 2 ou 3 tratamentos para a pessoa conseguir adequar o tratamento. Então, só para finalizar, então isso é importante, as pessoas levar essa conscientização, porque a maioria às vezes nem sempre o primeiro medicamento é o essencial para a saúde dele. Sim. Ele precisa dar continuidade para outro medicamento, troca de medicamento, e isso é muito importante que ele possa dar essa contribuição, principalmente àqueles que tanto precisam. E exatamente, dentro do projeto também fala que em relação ao Poder Executivo fazer uma campanha de divulgação e de conscientização, para que as pessoas realmente
aderem, né, a essa campanha. E eu tenho certeza que, independente do grau financeiro, social, as pessoas têm o remédio em casa. Todo mundo acaba precisando de um remédio. Seja um remédio mais simples ou não. Mas, por muitas vezes, muita gente não tem a condição de comprá-los, né? Isso é importante, porque geralmente, se você analisar, as pessoas vão na UPA ou vão em outros pronto atendimento, e às vezes por dificuldade no querer como diz, agilizar a situação dele rápido, às vezes uma criança não tem ele quer que a coisa seja rápida, e não é. Você sabe que o tratamento às vezes não é rápido. É verdade. E ele quer, e aí faz a insistência, ele troca o medicamento, ele vai para um outro lugar, pega outro medicamento, que enfim ele acaba tendo 3 ou 4 tipos de medicamento, mas na verdade por questão de tratamento, às vezes aquele medicamento, ou até mesmo aquele que pegou o primeiro, é o que dá o resultado e fica com 2 ou 3 ou 4 medicamentos. Acaba sobrando em casa, né? Então é uma sugestão interessante. Obrigado, presidente. Bom dia. Com a palavra a vereadora Aline Sartori. Bom dia a todos, aqueles que nos acompanham pelo rádio e pela mídia social. Eu quero aqui informar que, infelizmente, o índice de óbito por Covid-19 aqui no nosso município teve mais uma pessoa, né, respeitadíssima aqui na nossa cidade, que infelizmente veio a óbito no último final de semana. Então, esse é mais um alerta para todos nós, ibitinguenses, para a nossa população. E também o número de casos, independente da testagem rápida ou não, é real e os índices vêm aumentando. Eu estou dizendo isso por quê? Porque o nosso país ele já atingiu mais de 500 mil de pessoas infectadas e passou da casa de 30 mil mortos pela Covid-19. É imprescindível que agora, nesse momento, que tanto o governo do Estado lança o Plano São Paulo de retomada consciente, aderido pelos municípios, claro que de uma forma regionalizada, como o próprio governo do Estado apresentou em coletiva de imprensa, mas eu também quero dizer que aqui na nossa cidade nós tivemos o decreto de flexibilização. O decreto que saiu no último dia 30 de maio, de número 4.680, que coloca algumas regras do dia 1º ao dia 15 de junho. E dentro das recomendações e das instituições que o Poder Executivo aplica, é a questão do uso de máscaras, né? Só que, infelizmente, eu não consigo entender o porquê as pessoas são tão resistentes a essa questão do uso de máscara. Gente, vai sair de casa, coloca a máscara. Vai entrar em algum estabelecimento comercial, coloca a máscara. Aliás, os estabelecimentos comerciais estão restritos a atender num número reduzido de 30% apenas da sua localidade, número de 30% de acordo com o seu tamanho do seu estabelecimento comercial. Então, foi flexibilizada a questão da retomada dos serviços não essenciais, mas de uma forma restritiva. E as pessoas e os donos dos estabelecimentos tomando as medidas sanitárias que já são amplamente divulgadas, não apenas pela mídia local, mas também pela mídia nacional. Então, gente, vamos, de uma vez por todas, adotar essas medidas, principalmente aqui na nossa cidade. Uso de álcool em gel, atendimento restrito das pessoas, distanciamento, não provocar aglomeração. Aliás, eu acredito que no nosso país, um dos grandes responsáveis
pela falta do cumprimento da quarentena e do isolamento social, foi o governo federal. E aqui vai um desabafo, enquanto vereadora e cidadã também, porque eu acredito que essa questão do auxílio emergencial que o governo federal tentou, né, implantar de uma forma gradual no nosso país, foi realmente uma catástrofe, uma vez que, tardiamente, ele liberou esse recurso para a população. E, de uma forma totalmente atrapalhada, a população ficou em fila, se aglomerou nas agências bancárias, o que dificultou para que os municípios, de uma forma geral, aqui na ponta, na localidade, também conseguisse segurar a população em isolamento social, principalmente a população mais vulnerável. Se o governo federal, de uma forma concreta e organizada e planejada, tivesse conseguido liberar esse recurso logo no início de final de março e começo de abril, eu tenho certeza que a situação nossa aqui nas cidades, aqui no município, tanto para nós vereadores quanto para os agentes agentes públicos, né, os prefeitos, teriam tido mais sucesso em relação aos índices de isolamento social. Então, acredito que o principal responsável para que a gente não conseguisse atingir os índices consideráveis de isolamento social da nossa população foi justamente o governo federal, que não conseguiu... Só um minutinho, senhor presidente, já estou concluindo. Pode continuar, vereadora, fica à vontade. O governo federal, ele realmente não conseguiu, no tempo ideal, liberar esse auxílio emergencial para a população, que era somente análises, dúvidas, sistema não funciona, muitas pessoas com dúvidas, e realmente nós estamos aqui entrando em junho e muitas vezes as pessoas não conseguiram nem receber a segunda parcela ainda do auxílio. Muitas vezes, né, vereador Richard, nem a primeira parcela. E como que nós, agentes públicos, vamos lidar com esse dilema entre a população que precisa do recurso, entre a doença que assola e bate às nossas portas? Realmente ficou muito difícil para a gente controlar e monitorar essa situação aqui nas cidades. Então, já que existe essa questão da flexibilização pela falta de competência do governo federal em redistribuir esse recurso do auxílio emergencial, que a população realmente se cuide, gente, porque nós não temos equipamentos para todas as pessoas que forem acometidas pela Covid-19. Isso é uma precaução para a tua vida, para a vida da tua família, porque não existe estrutura para todos. Bom, dito isso, senhor presidente, eu quero aqui dizer que está na conta da prefeitura um recurso de emenda parlamentar do deputado estadual Alexandre Pereira, que enviou para a nossa cidade, no valor de R$110 mil para compra de equipamento permanente. O plano de trabalho do SAMES, que é a nossa autarquia responsável pelo gerenciamento do recurso, decidiu adquirir mais 2 veículos, né? Eu já tinha conseguido um recurso de R$110 mil também para aquisição de 2 veículos para a equipe de saúde da família, e agora nós, em conjunto, decidimos pela aquisição de mais 2 veículos com esse recurso de R$110 mil para as outras equipes de saúde da família que foram instituídas agora, né, de fortalecimento da atenção básica do bairro Vila Simões e da Vila dos Bancários. Então, é importante esse recurso. E eu quero aqui agradecer a toda a atenção que a equipe do SAMES tem demonstrado em relação ao gerenciamento e agilidade da licitação para a aquisição desses veículos, uma vez que a equipe necessita e muito desse amparo, né, dos carros, que facilita e agiliza o atendimento das famílias, uma vez que a área de abrangência
a gente pensa que é um bairro, né, Vila Simões, ou um bairro Bancários, ou Santa Clara e Vila Maria, mas são mais de 4.000 pessoas, mais de 4.000 famílias que muitas vezes essas equipes acabam atendendo em uma abrangência realmente grande. Então, é por isso que o veículo auxilia e muito o trabalho dos agentes comunitários, enfermeiros e médicos. Mas antes de concluir, eu quero aqui dizer que na última sexta-feira nós fizemos uma audiência pública, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que faz parte eu, o vereador Miro e o vereador Leopoldo. Foi uma excelente audiência pública, né, de muito esclarecimento em relação ao cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre, né, de 2020, e nós transitamos muito em relação ao cumprimento das metas fiscais e a questão da queda da arrecadação em detrimento, né, à pandemia que nós estamos vivendo. Mas eu quero deixar também o convite para a população para que acompanhe. Amanhã nós teremos mais uma audiência pública no dia 3 de junho, às 18 horas. Também será pelo meio virtual, então você pode acompanhar a transmissão pelo Facebook oficial da Câmara Municipal. Então, tenham todos aí uma boa semana e agradeço. Com a palavra, o vereador Leopoldo. Bom, eu só queria retomar novamente, primeiramente, alguns assuntos aqui, se não der tempo, depois eu concluo na explicação pessoal. A visita que eu fiz no distrito de Cambaratiba, eu também fui ver um problema lá, que eu, o vereador Richard, nós cobramos, que foi a manutenção da estrada que vai para o cemitério. E depois que nós pedimos aqui, a prefeitura foi lá, fez o serviço de manutenção da estrada, porém, ali tem um problema que se não for feita uma estrutura, sempre vai ter esse problema naquela estradinha ali, que é a falta da construção de uma galeria bem no cruzamento da rua Ademar de Barros, que é a primeira rua ali do distrito de Cambaratiba, né? Até o final dela. Quando ela chega no final, ela se cruza com a rua Floriano Peixoto, e ali começa a estradinha. Então desce a água da rua Ademar de Barros, a água da rua Floriano Peixoto, chega bem no início da estradinha e entra na estradinha ali. Do lado esquerdo da estradinha já tem toda uma erosão ali, chegando perto das raízes das árvores ali, que é toda essa água pluvial que desce ali dessas duas ruas. Então, se não fizer uma galeria ali no cruzamento dessas duas ruas, toda vez vai ter que fazer a manutenção dessa estradinha, não vai ter jeito, né? Estou fazendo aqui, no dia de hoje, uma indicação para que a Secretaria de Planejamento, eles têm conhecimento disso, salvo engano, até o Furco já esteve lá, para que pelo menos comece, dê o primeiro passo, que seria a realização de um projeto para a construção de uma galeria ali que vai resolver o problema. Outro probleminha também, pontual, que a gente identificou lá, foi na reforma da quadra poliesportiva, que está faltando uma calha de chuva ali, que pode ser colocada antes da conclusão da reforma, mas tem um problema também das pombas que tem ali também na quadra, que eles estão para pintar o piso, mas se não resolver o problema das pombas ali, vai ficar difícil pintar aquele piso, porque é cheio de fezes de pomba ali no piso da quadra. Não somente essa, vereador. Desculpa, perdão a palavra. Sim, não, pode falar. Das pombas. Eu estive visitando uma cidade assim, que colocaram uma rede, sabe, igual aquela de proteção da bola, uma rede no teto, esticada, acompanhando o teto. Sim. Aí tomando para a questão das pombas. Não somente essa daí, mas tem a paineira que está sendo utilizada, que precisa. Sim. Da Vila Maria vai precisar. Eu acho que a maioria das quadras do município. Todas as quadras que estão ativas precisam dessa rede de proteção. Exatamente. A única forma que tem que fazer para melhorar é colocar uma rede acompanhando a estrutura metálica da cobertura, para que isso possa resolver não somente essa quadra, mas
quase todas as quadras que estão em atividade, Sim. que já estão em atividade, provavelmente essas que estão em atividade, é necessário fazer esse trabalho. Sim, exatamente. Também estou fazendo essa indicação no dia de hoje. E queria falar também sobre o assunto que nós levantamos algumas semanas atrás, em relação à listagem das pessoas no site da CDHU, que vão participar de um sorteio e que vão receber uma casinha, né? Bom, eu estive na prefeitura e conversei lá e questionei se a Secretaria de Habitação tinha conhecimento desses nomes com mais de uma inscrição, nomes de pessoas que não fazem parte da lista, né, como foi dito aqui pelo vereador Marco também, e eles entraram em contato com a CDHU. Esse é um problema de sistema que eles vão corrigir, né? Esse problema ele é fácil de corrigir. Também questionamos o seguinte, como disse o vereador Carlinhos, né, são quase 11 mil pessoas que foram inscritas, que fizeram inscrição. Se fizer realmente um pente fino, pode cair bastante. Eu acho que vai, porque são 172 casas para 11 mil pessoas, pouco, né? E também questionei se haveria um trabalho de seleção dessas pessoas, uma triagem. Na verdade, teria que ser realizado primeiro o sorteio, para depois fazer a triagem, porque é muito difícil você fazer uma triagem de quase 11 mil pessoas. Então, realiza-se o sorteio primeiro, as pessoas que são sorteadas, elas sim vão passar por uma triagem. Essa triagem ela é feita pela CDHU, mas em parceria, muito possivelmente, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem os assistentes sociais que conhecem cada família, né? Que conhece os lares dessas famílias, os membros da família, renda, etc. Então, só para concluir, senhor presidente, então é importante realmente a gente ficar em cima disso, dessa fiscalização, dessa triagem, porque houve outros momentos que também foram realizados sorteios, pessoas com condições, pessoas com outros imóveis, né? Me parece que foram selecionados, adquiriram casa. A gente não pode deixar acontecer isso dessa vez, a gente tem que ficar realmente em cima, né? Então, senhor presidente, dizer que essa casa ela está acompanhando esse trabalho. Me parece que a CDHU quer fazer entrega dessas casas esse ano, mas vamos aguardar, né? Muita coisa pode acontecer esse ano, mas que realmente depois do sorteio, que realmente se faça uma triagem, um pente fino, realmente através do social, para verificar quem são as pessoas que realmente necessitam das casas, né? Bom, eu tinha outro assunto, mas depois na explicação pessoal eu concluo, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Carlos. Bom dia, presidente, demais membros da mesa, demais vereadores, público que nos ouve através da Rádio Ibitinga, das redes sociais. Quero começar minha fala parabenizando o vereador Richard pelo projeto, né, dos remédios, captar esses remédios que estão sendo deixados, muitas vezes jogados até no lixo, né? E eu tenho sido muito procurado, viu, vereador, por pessoas que até fazem o tratamento do câncer e depois, quando morre a pessoa da família, fica ali os remédios, eles me procuram, mandam mensagem no meu WhatsApp, eu vou na casa, pego os remédios, eu tenho que procurar levar ali no gás. Mas o projeto do senhor é muito bom, é um projeto que eu quero assinar com o maior prazer, e isso é muito bom. Parceria, né? Parceria. Eu tenho trabalhado muito com parceria durante o meu tempo aqui na Câmara. E uma das minhas parcerias que eu tenho feito, eu tenho sido muito ajudado, foi pelo casal ali da rádio, o Cafezinho Amargo, o Robson e a Daniela. Eu tenho pedido coisas para ele, muitas vezes que eu não consigo através do poder público, e eles têm me favorecido muito. Então, eu só tenho a agradecer ao Robson, a Daniela, pelo apoio e pelo parceirismo que tem feito comigo. E muitas vezes que as pessoas me procuram e tem coisa que não
a minha capacidade não é para alcançar aquele objetivo que eu quero mais rápido possível alcançar e não consigo. E eles têm me ajudado muito nessa parceria, eu, a Daniela, o Robson, conseguindo coisas que muitas vezes o setor público não conseguiria. Fiz uma indicação que eu quero falar aqui nessa manhã, através da minha fala, a respeito da indicação sobre a possibilidade da Prefeitura colocar uma pessoa, como nós falamos muito aqui, eu, o vereador Marco, na sessão passada, a respeito da Secretaria de Habitação, disponibilizar uma pessoa para receber denúncias que muitas vezes chegam até nós como vereador e nós não podemos fazer nada, uma vez que nós somos bastante limitados. Mas eu estou com uma pessoa aqui no meu WhatsApp e ele diz assim, mas tem muita gente na lista que tem casa sim, no nome do marido e a esposa fez inscrição. Então, essa pessoa seria própria para receber essas informações e apurar se há legalidade nessa informação e responder para a pessoa. Uma vez que nós, como vereador que estamos andando pela rua, e muitas vezes até na porta das nossas casas, recebemos pessoas que vêm nos indagar como vai ser feito o sorteio. O vereador Leopoldo colocou muito bem aí. Muitas pessoas, quase 10 mil pessoas, feitas inscrição e somente 172 casas. Esperamos, hoje aqui na porta da Câmara, na hora que eu cheguei, tinha um rapaz me esperando para que eu ajudasse ele a conseguir uma casa. E a gente tem que ser honesto nessa hora, né? E eu falei para ele assim, se eu falar para você que eu vou te dar para você uma casa e você for sorteado, você vai agradecer a minha pessoa. E não foi eu que te dei essa casa. Foi o sorteio que a CDHU fez e você foi contemplado por mérito próprio. Não foi eu que te ajudei. Então nós não podemos enganar as pessoas. Mas as pessoas querem clareza. Eles querem que todos aqueles que for ali participar do sorteio sejam realmente os que precisam. E eu tenho sido muito questionado no meu Facebook, no meu WhatsApp, quanto a esse sorteio. Então, fiz uma indicação para que a senhora prefeita colocasse uma pessoa, disponibilizasse uma pessoa da Secretaria de Habitação, para que viesse receber essas denúncias e apurasse. Uma vez que eu sei que não vai ser tão rápido a entrega dessas casas, mas quando forem entregues, as pessoas que realmente precisar ou que estará ali habitando naquele local, seja a pessoa que mereça de verdade a sua casinha e que possa fazer bom proveito, né? Não fazer dela um motivo de renda, ou melhor, de conseguir alguma coisa para depois abandonar. Eu estou até fazendo diretamente aqui ao presidente da Câmara, para que haja um pouquinho mais de agilidade nas comissões, né? Porque estão sendo muito cobradas as placas de rua nos bairros, viu, presidente? Para que haja agilidade nas comissões, e as pessoas estão me pedindo para mim quando que vão ser colocadas as placas de rua nos bairros que estão até agora sem as placas, e nós aqui na Câmara estamos com os projetos aqui. Eu conversei com a diretora da casa e ela falou assim, está aqui na casa os projetos, precisa passar pelas comissões, então um pouquinho mais de rapidez e que nós possamos colocar tudo em dia, presidente, e conseguir essas placas o quanto mais rápido, porque está acabando o ano. E talvez acabe o ano e esses bairros ainda vão estar sem as placas. E talvez seja nós o culpado disso, né? Porque não passou pela nossa comissão. Então, que haja uma agilidade um pouquinho mais do jurídico, nosso aqui, né, vereador Richard? Para nós, né, soltar essas coisas e os bairros receber as placas. Era isso, presidente. Eu agradeço, viu? E obrigado. Só para responder a sua pergunta, novo vereador, o decreto já deixou claro que as comissões elas vinham trabalhando, né? E agora elas estão aptas já a fazer esse trabalho e destinar os projetos. E já aproveito que a Vossa Excelência tocou nesse assunto. Às vezes tem alguns documentos, não é nem questão da comissão, acho que as comissões de Constituição e Redação e do solo, com certeza deve ter, sabe que alguns documentos não é nem da questão do trabalho deles, alguns documentos e alguns vereadores que estão deixando de trazer. Então, mas os andamentos já nesse decreto já está apto para fazer os trabalhos, tá bom?
Passo a presidência para o amigo Marlos. Com a palavra, vereador Zé Rocha. Um bom dia a todos os vereadores, os que estão acompanhando pelo Facebook, pelo Grupo de Rosa de Comunicação. Eu protolei nessa casa aqui alguns requerimentos, fazendo alguns questionamentos para saber a questão de informações sobre os procedimentos, orientações que estão e serão dadas aos feirantes de artesanato, né? Sabemos que, ao final da quarentena, diversas famílias de nosso município, que vivem do sustento, ganhando do seu trabalho na feira de artesanato de sábado, retornarão. Esse requerimento que eu estou colocando aqui, as informações, quando liberar o retorno da feira de artesanato, quais são as recomendações, presidente, para as atividades? Que é importante a gente se organizar agora, estudar, fazer reuniões junto com a ET, junto com as pessoas. Como será o distanciamento, os EPI, de forma de trabalhar ao sábado, onde a quantidade de turistas é maior. Sabemos que nós já estamos na fase 3, né? É isso? Fase 3. Acho que, salvo engano, a fase 4, não, vereador, é a liberação do comércio dos turistas, alguma coisa assim? A fase 4 ou a fase 5? Acho que é a 4, né? Nós estamos na fase 3, né? Acho que o decreto, na fase 4, tem as suas probabilidades de ser liberado o comércio, em alguma situação, né? Sim. Ou não sei se vai liberar o comércio, não sei, os turistas para adentrar a cidade. É o que fez a cidade de Marília, né? Então. Eles eram classificados como a fase 2 e eles mesmos emitiram um decreto se colocando na fase 4. Por isso que é importante, nós vereadores, fazer essa fase, caso for liberar, porque agora vai ter um prazo para fazer essa liberação. Então, é importante fazer um estudo de forma organizada, junto com os feirantes, com o comércio e com as autoridades de Ibitinga, que são capacitadas, são formadas para isso, junto com o nosso secretário, que eu parabenizo pela sua atuação durante essa Covid, com o André Raci, que hoje é secretário do Comércio e Indústria de Ibitinga, a Secretaria de Turismo. Então, eu faço esse requerimento aqui, pedindo umas informações, para que a gente possa dar uns andamentos de forma a acompanhar junto com a população. Começando agora, fazendo esse trabalho, com o tempo for liberando a situação, for liberando, flexibilizando, vai se organizando as medidas necessárias, né? E é importante falar para a população, a flexibilização são mais voltadas para quem realmente está trabalhando de forma organizada. Quem não está, principalmente as pessoas de risco, por favor, segue as orientações da saúde, segue as orientações do executivo, das pessoas responsáveis, das pessoas de conhecimento, porque é importante que hoje nós temos algum comércio, temos algumas indústrias em funcionamento. Você sabe que já fomos o tempo, você sabe que com o tempo, caso passe ou não, tem que ter um trabalho nesse sentido, para que possa trazer melhores condições. Sabemos que aí, acompanhando aqui a prestação de conta do quadrimestre, deu para perceber com o novo vereador Aline Sartori e o vereador Mira aqui, eu estive presente acompanhando, parabenizo a todos os componentes. Você percebe que tem algumas situações que é inevitável, né? Então, a queda. Então, é importante que essas empresas se estudem, se organizem também de forma clara, para que não sem prejudicar. Temos o comércio eletrônico, que é importante a gente fazer uma planilha de um plano de trabalho nesse sentido, onde eu faço aqui requer informações sobre os procedimentos de orientação serão dados aos empresários e comércio para o retorno das atividades após o término da pandemia. Isso aqui é requerimento, eu protocolei na terça-feira da semana passada, porque não deu tempo, né? E eu acabei protocolando e ficou para essa semana hoje você falar sobre esse requerimento, né? A quantidade X metro quadrado para caracterização de aglomeração, quais são as recomendações da Anvisa sobre o uso da máscara e aglomeração, e quais são e serão as medidas tomadas referente ao nosso comércio de entrega, tais como os correios, o transporte. Vocês percebem que às vezes as pessoas questionam sobre a questão do distanciamento, da aglomeração, mas os bancos, como a nova vereadora falou, o correio continua, está aí fazendo alguns trabalhos. Então, é preciso ter um entendimento geral nesse sentido, para ver quais são os procedimentos do andamento. Então, nesse momento, já que houve essa flexibilização, talvez não
sei se é o momento certo ou não. O mais importante é que as pessoas que realmente, talvez, não estão tendo alguma ocupação, não tem um trabalho, ou são pessoas de risco, não vou falar que pessoas de risco não é somente os idosos, mas tem várias pessoas de risco, tem alguns procedimentos, quem são de risco realmente, e que fique, né? Que procure ficar resguardado em casa, para que aqueles que já estão na frente aí não venham a trazer mais transtorno que vem sendo feito. Visitando alguns bairros, eu também vi e percebi que mesmo com a questão do decreto, as pessoas ainda não estão entendendo a gravidade da questão do Covid. Sobre a questão de morador de rua, eu tive conversando diversamente, principalmente com o nosso secretário, com algumas pessoas de frente, e eu tive um contato diretamente com o deputado, que eu quero parabenizar pelo bom trabalho que está fazendo em Brasília, que é o amigo Miguel Lombardi, junto com o seu chefe de gabinete, onde está dando assessoria, de vez em quando, estou procurando saber como é que está as situações em Brasília, quais são os recursos destinados, se tem algum recurso, porque eles têm uma facilidade de estar lá próximo, de saber o que está acontecendo. E, salvo engano, tenho aí, de repente, um recurso que pode ser trabalhado com a questão dos moradores de rua. Só para seguir o presidente, para terminar, é importante a gente estar falando sobre isso, que de repente tem algum recurso, então, talvez, salvo engano, há um recurso e precisa fazer um plano de trabalho. É importante esse plano de trabalho para que seja feito, porque tudo não é da forma, mesmo apesar de sair em decreto de calamidade, em tudo, mas todo município tem que apresentar uma proposta e um plano de trabalho para que as coisas possam acontecer. Eu creio que tomara que dê certo. Assim, daria aí um fôlego melhor para a nossa administração, nesse sentido dos nossos moradores de ruas. Quero parabenizar a nossa prefeita pelos bons trabalhos que vem fazendo, algumas obras que estão sendo entregues, mesmo no momento do Covid, está acelerando bastante. Ali o complexo, o centro de especialidade, a saúde, ao postinho SF dos bancários, outras as quadras que estão dando uma geral, enfim, alguns trabalhos, alguns recap, aqueles convênios que foi feito em 2018 com o governador daquele plano de recap do município, hoje vem acontecendo alguns trabalhos. Então, esses recursos, para eu falar para nossos moradores, são recursos já carimbados, já tinha vinculado com o nosso Poder Executivo, não é um recurso que a prefeita está buscando agora nesse momento do Covid, esse recurso de mandar para a Covid, para a saúde. Não, esse recurso já estava conveniado, então foi muito importante. Então, são planos já carimbados, né, novo vereador Mira? Então, são recursos que é destinado, então é isso que vem acontecendo. Presidente, eu gostaria de, só isso, falar sobre esses assuntos, meus trabalhos, das visitas, depois eu cumprimento na explicação pessoal algumas coisas que ficou para trás. Retorno à presidência o vereador Zé Rocha. Terminado o expediente, passamos para 15 minutos de intervalo. Pela ordem, senhor presidente, queria solicitar a dispensa do intervalo. O vereador Leopoldo solicita a dispensa do intervalo. Os favoráveis permaneçam com estão, os contrários se manifestam, está aprovado. Nada consta na ordem do dia. Eu solicito o senhor secretário que faça. Passar para a explicação pessoal. Desculpa aí, como não tenho nenhum na ordem do dia, passamos para a explicação pessoal dos vereadores. 5 minutos para cada vereador falar sobre a atitude dentro da sessão. Aliás, são 3 minutos para cada vereador falar sobre a explicação pessoal. Com a palavra o vereador Leopoldo. Senhor presidente, vereadores, a todos, eu queria dizer aqui que há menos de um mês atrás era registrado o primeiro caso de coronavírus em Bitinga. Hoje são 33 casos confirmados já e possivelmente haverá muitos ainda.
A maioria das pessoas se curaram, algumas, infelizmente, perderam suas vidas. Hoje nós estamos numa situação até que tranquila no número de leitos que nós temos na Santa Casa, na UTI. Nós temos 10 leitos, 3 estão sendo usados atualmente, 3 respiradores. O nosso medo é quando isso aumentar muito, muitas pessoas precisarem usar respiradores e nós não termos esses respiradores suficientes para atender todo mundo. Hoje ainda nós estamos numa situação tranquila, porque além dos 10 respiradores da Santa Casa, nós podemos contar mais com um respirador da UPA, um do pronto-socorro e um do HI. Além dos 2 hospitais de campanha que tem em São Carlos e Araraquara, com 26 leitos, que o município já assinou um contrato que podendo ser enviado pacientes de coronavírus para esses hospitais de campanha. Mas a gente torce para não chegar nesse nível. Só que vai ser muito difícil não chegar, né? Eu faço parte de um partido, mas eu acho que partido a gente faz parte, mas porque você tem que ser candidato para um partido. Mas eu não costumo defender político nenhum. Eu acho que não adianta a gente dizer de quem é a culpa agora, por exemplo, são os chineses, eles criaram o vírus lá, fulano tem culpa, ciclano tem culpa. Eu acho que agora já passou dessa fase, mas eu gostaria muito de ver realmente uma união entre o governo federal e entre os governadores. Não ficar aquela briga por vaidade, ego político. Eu acho que se houvesse uma união desde o início, desde o começo, olha, vamos sentar todos juntos, vamos falar todos juntos a mesma língua, saúde e economia. Vamos tomar as decisões juntos. Talvez o número de infectados, talvez o número de mortes, talvez o número de erros seria bem menor, né? Mas isso não houve, né? Infelizmente pelo ego do ser humano, pelo ego do poder, pelo ego político, né? A gente espera que isso aconteça ainda, né? Vai depender de um amadurecimento daqueles que nos lideram, tanto na esfera federal quanto na esfera estaduais, né? Só para concluir, senhor presidente, pode concluir, mas atualmente, como foi flexibilizado o comércio, depende muito mais da população do que dos governos. A gente não pode só jogar nas costas do governo, né? Depende de nós, das nossas atitudes. Ontem mesmo, no horário de pico, das 5 às 6 horas da tarde, você andando pela rua, você via muita gente sem máscara. Então, depende muito mais da nossa conscientização, gente. Vamos fazer a nossa parte, vamos usar máscara, vamos tomar cuidado, vamos proteger as pessoas queridas, né, nossos familiares, e, se Deus quiser, vamos passar por isso até o dia que a vacina for criada. Uma boa semana, que Deus abençoe a todos. Concluir sua fala que libere mais teste rápido, né, no vereador, que o governo possa olhar pelos nossos municípios, tanto estadual como federal, e que o Brasil tem um déficit muito grande em teste. Só tem uma base com 900 e poucos mil testes, são quase 1 milhão de testes feitos no Brasil, e tem 500 mil casos confirmados, que são 2 por 1. Quer dizer, se nós fazermos mais testes, a gente teria mais conscientização. Com a palavra, a vereadora Aline Sartori. Obrigada, senhor presidente. Só para complementar a fala dos testes rápidos, para quem nos acompanha ter, né, uma ideia da questão do número de testes rápidos, os Estados Unidos conseguiu completar agora o número de aproximadamente 4 milhões de testes rápidos. E 4 milhões não é nem a parte central ali de São Paulo, né? Então, para a gente ter uma ideia de que o número de testes rápidos, o número de leitos e o número da estrutura da saúde não é para todos, infelizmente. Então, para a população tomar as medidas para o seu próprio cuidado. Porque se os Estados Unidos, que é
potência mundial, conseguiu agora atingir 4 milhões de testes rápidos realizados para detectar a Covid-19, imagine o nosso país, que a gente sabe que é um país em desenvolvimento e que, infelizmente, talvez nem atinja essa marca dos 4 milhões de testes rápidos realizados para a identificação da Covid-19. Mas o meu motivo da explicação pessoal é para reforçar o convite amanhã, dia 3 de junho, nós teremos mais uma audiência pública da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, né? E para tratar já do orçamento para o ano de 2021. Deixar claro para a população, né, que embora nós estamos numa questão reduzida por conta de todo o cenário que se instalou de uma hora para outra, nós da comissão, volto a reforçar que como membros, vereador Mira e vereador Leopoldo, nós estamos cumprindo com as nossas responsabilidades e acompanhem a questão da peça orçamentária é fundamental para que a gente possa garantir os nossos direitos de execução das políticas públicas propostas, não apenas por nós, vereadores, mas para a população que acompanha e reivindicam melhorias. Então, vai ser virtualmente, pela transmissão do canal oficial do Facebook da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, e a gente aguarda todos vocês. Obrigada, senhor presidente. Com a palavra... Com a palavra, o nobre vereador Thiago Piotto. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer à Câmara Municipal de Ibitinga, aos colegas vereadores e também aos funcionários que viabilizaram e possibilitaram a participação da sessão na modalidade online. Outras cidades já têm feito isso, o próprio Congresso já tem feito o plenário virtual, e é uma forma de prevenção e enfrentamento também do coronavírus. Bom, gostaria de falar algumas coisas diante desse cenário em que a gente está vivendo ainda de enfrentamento ao Covid-19, né? Esse vírus que ele não faz distinção aí de credo, de etnia, sexo, classe social, nem sequer profissão. Porém, ele tem as suas fraquezas, ele tem as suas limitações e ele poderá ser superado se nos unirmos enquanto sociedade, fazendo parte da solução e não do problema. O que podemos fazer vai para além da preservação da própria vida. Afinal, essas medidas de cuidado não são por uma necessidade egoísta, mas são um compromisso para com a vida do próximo. Afinal, somos livres e responsáveis por colaborar com o bem comum. Quando uma comunidade toda adoece, provavelmente, em seguida, nós também adoeceremos. Por isso, assim, gostaria de fazer um apelo para nos conscientizarmos e também ajudarmos a conscientizar todos que estão à nossa volta sobre algumas medidas de cautela, de cuidado, e mesmo que cada um esteja numa situação diferente. Alguns estão trabalhando, outros estão podendo ficar em casa, alguns têm atividades que exigem que eles se exponham a situações de mais risco, mas cada um, de onde está, ele pode, por meio da sua realidade, fazer a diferença. E gostaria de destacar 6 pontos importantes que podem nos ajudar. Então, aqueles que podem, eles realizar o máximo do isolamento social, encontrando alternativa para o trabalho, como já tem sendo feito, né, o home office, as reuniões virtuais. Tem pessoas encontrando alternativas para a vida social, que é fazer videochamada com os amigos e os familiares. Porque é importante a gente lembrar que o isolamento ele é físico, mas ele não precisa ser de um esfriamento da nossa humanidade. Nós podemos manter contato de outras formas com quem é importante para a gente. Um outro ponto, aqueles que precisam trabalhar, promover o distanciamento social, orientar as pessoas, evitando o contato físico e muita proximidade, evitando aqueles cumprimentos calorosos, apertos de mão e oferecendo como alternativa, gente, o sorriso mais belo de todos, que é o sorriso com o olhar, com os olhos, que nem as máscaras são capazes de nos impedir.
E, num terceiro ponto, se precisarmos sair de casa por uma necessidade, que a gente use as máscaras, que façamos um manuseio também adequado delas, pelo elástico lateral e não tocando na parte frontal. Muitas vezes eu até vejo pessoas utilizando a máscara, mas de maneira inadequada. Eu vou pegar uma que eu tenho aqui só para demonstrar. Presidente, posso concluir? Pode concluir, novo vereador. Fica à vontade. O uso da máscara, então, posicionando ela no rosto pelo elástico, sem pegar na parte frontal, arrume pelos cantos, se for preciso, mas não pegar na frente dela, que é muito importante. Se tiver que tirar para ingerir alguma coisa, retire apenas um lado, não tocar no meio. Isso é muito importante, senão nós vamos estar, de qualquer forma, tanto nos contaminando, quanto contaminando o ambiente que a gente toca, né? E depois do uso, da retirada da máscara, é sempre importante a higienização dela, né? Quando a gente chega em casa, colocando ali, lavando com sabão, colocando na água sanitária, enfim, ou algum outro desinfetante, para depois reutilizarmos ela, depois de seca, orientam até se passar ela, para que possa utilizar. Um quarto ponto muito importante é que se a gente for ter que entrar ou sair de um lugar diferente, pegar em algum objeto, como quando vai ao mercado fazer compras, é muito importante a gente utilizar o álcool gel ou higienizar bem as mãos com sabonete, tanto antes quanto depois. É uma prevenção, tanto para que a gente não se contamine, mas quanto para que, caso eu seja uma pessoa sintomática, eu não espalhe o vírus por aí, por todos os lugares que eu passo. Então, é uma questão de respeito para com o próximo. A gente, num quinto ponto, também, sempre que possível, evitar os locais aglomerados, organizar as atividades para não ficar, né, em locais muito aglomerados. E um sexto ponto que é muito importante, que o pessoal da saúde vem falando, se tiver alguma alteração de saúde, ou quem já faz tratamento, é importante o acompanhamento com o médico, né? Tem pessoas que não podem parar o tratamento, seja de um câncer, de problemas cardíacos, renais, diabéticos, mantenha contato com o seu médico. E se tiverem sintomas que esteja desconfiado, que possa ter a ver com o coronavírus, sintomas que inclusive vão se agravando, o SUS ele lançou um aplicativo, né, que é o Coronavírus SUS. Tanto a Apple Store como a Google Play, né, a Play Store tem, e você consegue baixar e nele fazer uma avaliação do seu estado de saúde. E se a partir dos sintomas que aí você assinala estiver mais grave, ele mesmo vai falar, procure um serviço de emergência. Primeiro telefonando, fazendo contato, até para que os profissionais saibam. Bom, a gente não está livre do coronavírus, mas a gente está livre, a gente é livre para decidir as nossas atitudes e sermos pessoas melhores, por nós e principalmente pelo próximo, pelas futuras gerações que por aí virão. Então, abracemos com responsabilidade essa realidade que nos cerca, para juntos superarmos o quanto antes essas diferentes dificuldades que nos afligem, sanitárias, econômicas, sociais e políticas. Juntos somos mais fortes, façamos parte da solução. Um bom dia a todos. Passa a presidência para o novo vereador Mira. Com a palavra, o vereador José Rocha. Só quero dar em continuidade, presidente, dos meus trabalhos, na explicação pessoal. Eu fiz uma indicação aqui para o setor competente. Sugere ao Executivo Municipal que faça um estudo junto ao setor responsável pela saúde sobre a possibilidade de implantar em Ibitinga um sistema de mapeamento do Covid-19, indicando o índice de contágios, bairro a bairro, e que seja disponibilizado pela imprensa um mapa para acesso fácil e entendimento da população. Eu queria, essa ideia, simplesmente surgir uma ideia. Às vezes a gente não é o dono da verdade, mas estamos aqui nesse momento fazendo acompanhamento dos trabalhos. Para vocês terem uma ideia, quando o agente de endemia fala que em tal bairro teve alguns contágios de dengue, eles vão até o bairro fazer um trabalho, fazer uma averiguação sobre a situação. Sobre fiscalização, sempre tanto o Estado e tantos municípios têm as dificuldades de fazer esses trabalhos. Sabendo que na região, mapeando os que estão contaminados de Covid, é uma forma do município adentrar quais são
as regiões que realmente estão tendo mais casos de Covid. E é uma forma de aproximar, até mesmo com a divulgação mais em massa para a população. Às vezes, algum descuido, algumas pessoas que, infelizmente, não sei, alguma coisa vem acontecendo. Não sou aqui o dono da verdade, mas foi pensando, analisando, estudando. Se o pessoal dos agentes de epidemia consegue fazer esse mapeamento e de forma muito eficaz, e parabenizo o trabalho deles, e é uma forma, de repente, de trazer a população, quando a população sabe que está tendo algum caso, eles vão também, não é informar a pessoa, mas saber, eles vão tomar algumas providências. Às vezes, nossa, olha, no nosso bairro está acontecendo alguns casos. O que está acontecendo? A própria população ajuda ele a fiscalizar ele mesmo, com as atitudes. Como o novo vereador já falou das formas corretas, como deve fazer os procedimentos sobre a Covid-19, e é uma forma da gente trazer isso ao encontro da população. Essa é uma ideia, espero que o Executivo pode analisar melhor como pessoas técnicas, quem sabe pode fazer esse trabalho também junto à nossa comunidade. Porque, vereador Leopoldo, você vai em alguns bairros, só ter uma ideia, eu estive numa situação num bairro, vereador, conversando com algumas pessoas, e tinha uma pessoa que eu tinha um conhecimento pessoal, e realmente você percebe que tem algumas questões que é pessoa de risco. Ele estava, não, eu deixei a minha máscara lá e eu acabei esquecendo, mas eu estou de boa. Aí eu falei assim, então a gente consegue explicar e conversando. Depois que ele ficou sabendo que houve alguns casos, ele ficou meio assim, apavorado, porque faltou, e você não tem informação, você entendeu? Olha aí, é um alerta, né? A pessoa está... Então, as pessoas vão tomar os cuidados, vai precaver melhor na hora do momento de sair ou não, ficar, né, bem resguardado em casa, principalmente aqueles que realmente não têm nenhum compromisso, né? Que às vezes procure ficar em casa. E quem tem o seu compromisso, segue as orientações que o SUS, as pessoas orientam, que a saúde orienta, chegar em casa, tirar o sapato, tirar as roupas, as coisas, as máscaras, deixar no local e fazer essa higienização. É muito importante que façam isso. Então, são questões de comunicação. Eu tenho feito, junto com o novo vereador Carlinhos, sobre a questão, uma indicação que sugere o Executivo, que estude a possibilidade de disponibilizar um funcionário. Conversando com o novo vereador lá, com alguns setores competentes, já tem disponível uma questão de um funcionário sobre a questão das casas populares. Para você ter uma ideia, recebi uma reclamação nesse sentido, uma pessoa, infelizmente, ela foi, só para seguir, presidente, infelizmente, ela foi infeliz na hora de fazer o seu cadastro, fez todos os procedimentos, mas colocou o nome da cidade errada. Então, não teve, aí você percebe que houve um pouco de mais erro das pessoas na hora de finalizar o seu cadastro. Mas é importante que dê essa atenção e que possa dar essa contribuição. Eu tenho feito uns documentos referentes sobre a questão da CDHU, e espero que depois do sorteio possa fazer um pente fino, sim, nas pessoas que realmente foram sorteadas. A lei lá está lá, fala das porcentagens. Não tem como a gente contrariar aquilo, porque já vem do Estado, como os procedimentos a ser tomados, mas aqueles que realmente for sorteado, que possa, sim, estar apto, né, a receber a sua casa de forma justa e honesta. Se cobra dos políticos honestidade, nós temos que, e nós fazemos isso, procuramos fazer tudo isso transparente, que as pessoas também entendam, gente. Tem muitas pessoas carentes, tá? Que precisam, e vamos ter empatia, né, e respeito pelas pessoas. E houve uma cobrança do que os vereadores estão fazendo, complementando a fala do Marco. Desde quando eu entrei como vereador, eu coloquei uma proposta de ser um vereador de tempo integral atuando. Como presidente dessa casa, eu tenho trabalhado muito. E sobre o trabalho social, não sou de ficar divulgando quem as famílias que eu atendo. Eu atendo, sim, sou um vereador simples também, não tenho patrimônio, não arrego a riqueza, mas existe uma frase de São Vicente que ele fala: não existe um rico tão rico que não tem algo para receber, e um pobre tão pobre que não tem algo a oferecer. Os dois estão no mesmo nível e na mesma situação. Então, eu tenho feito, sim, a minha parte, tá? Então, tenho feito, tenho trabalhado, tenho dado acompanhado, tenho dado atenção, principalmente os mais carentes, e
tanto como pessoa, mas como também quando vai cobrar do Poder Executivo, as atitudes que têm que ser feitas para que possa dar o melhor conforto para essas famílias. Graças a Deus, tem um lado bom do Covid que a gente tem que tirar também no momento da tempestade. Os moradores de rua, a saúde, a educação, nunca foram tão respeitados e lembrados neste momento, principalmente os mais humildes. Até aquele que, quando Deus fala, até o inimigo obedece. Tem muitos que não gostariam de fazer a caridade que devia fazer. Estão fazendo. Estão dando a canetada. Então, tem coisas assim. Então, graças a Deus, estão tendo essa visibilidade e que, pós a Covid, que os políticos, os governantes, todos, possam ter um conceito diferente, uma visão diferente de se fazer política, principalmente políticas públicas. Só isso, senhor presidente. Retorna à presidência ao vereador José Rocha. Solicito ao secretário que lhe faça a leitura do comunicado. Presidente da Câmara de Ibitinga, na forma da lei, faz saber, quanto o presente edital vir em conhecimento, audiência pública no dia 3 de junho de 2020, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal, para discussão do projeto de lei ordinária número 101, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano 2021 e da outras providências. Devido à situação de calamidade pública, instituída pelo decreto estadual e também o decreto municipal, a audiência pública será realizada por meio digital, com acesso presencial restrito aos membros da comissão e os representantes do Poder Executivo, com transmissão ao vivo pelo Facebook e, após seu término, o vídeo ficará postado no site da Câmara. A população participará através do e-mail informacão@câmaraibitinga.sp.gov.br, contendo o nome completo, CPF, com o assunto Audiência Pública Virtual de 3 de junho de 2020. O arquivo contendo o projeto está disponível no site da Câmara, www.ibitinga.sp.leg.br. Assina o presidente da Câmara, o senhor José Aparecido da Rocha. Espero que a população entenda do papel da flexibilização, que tome os seus cuidados, se previne. Sabemos da situação, do crescimento, mas tem certas medidas que têm que ser tomadas. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos da referida sessão, convoco os novos edis para a próxima sessão, 9/6, às 10 horas. Um bom dia a todos, a paz e bem.